Sejam muito bem-vindos ao canal de Ciências Sociais. Hoje vamos tratar de um tema bastante presente. Ele chama-se como a doença mental se relaciona com a pobreza. Aqui os tópicos vão ser desigualdades sociais, intervenção, reabilitação e prevenção. A relação entre desigualdades sociais e doença mental tem-se mostrado um tema de crescente preocupação na sociedade contemporânea. Ao longo do tempo temos testemunhado um aumento na distância entre aqueles que são muito ricos e os muito pobres, o que tem impactos profundos na saúde mental dos indivíduos. Neste trabalho vamos explorar a influência que as desigualdades sociais têm na saúde mental, com ênfase na pobreza e na fragilidade social como determinantes negativos. Além disso, abordaremos a importância do rendimento social de inserção como política social que não apenas procura fornecer suporte financeiro, mas também promover a autonomia daqueles que enfrentam maior fragilidade. Veremos assim como a interação complexa entre a pobreza e a doença mental cria uma espiral em que o indivíduo pode encontrar dificuldades tanto para sair da pobreza quanto para superar a sua condição de saúde mental. Também vamos examinar alguns estudos que demonstram o impacto negativo do desemprego na saúde mental e as consequentes alterações nas relações familiares e no bem-estar psicológico dos indivíduos. Assim, deste modo, compreender essas questões é essencial para desenvolvermos estratégias eficazes que promovam uma sociedade mais equitativa e que cuidem do bem-estar mental de todos os cidadãos. A pobreza pode ser simultaneamente determinante e consequência da doença mental. Ou seja, como já tinha referido aqui, a espiral, a pobreza pode causar doença mental e a doença mental pode levar à pobreza. A pobreza é potencialmente geradora de doença mental e esta, por sua vez, potencia a pobreza, gerando desemprego. E com a falta de condições materiais que conduzem à deterioração das condições sociais, das redes sociais e das relações de sociabilidade. Portanto, as ideias a apresentar neste trabalho vão ser as desigualdades sociais, que são um fator importante que contribui, portanto, é um determinante negativo para a doença mental. A intervenção em saúde mental é um processo complexo e pluridisciplinar. E a prevenção, que deve ocorrer por forma de ação social. As desigualdades sociais têm um papel significativo na determinação da doença mental. A distância entre os muito ricos e aqueles que são muito pobres continua a crescer ao longo do tempo. A pobreza e a fragilidade social são determinantes que exercem uma influência negativa na saúde mental das pessoas. Existe uma relação quase circular entre pobreza e doença mental, onde a política social do rendimento social de inserção tem como objetivo ajudar aqueles que enfrentam obstáculos na sociedade, como em razões de doença ou desemprego. Essa política procura então diminuir a fragilidade que esses indivíduos podem estar a enfrentar. E além disso, o rendimento social de inserção também está inserido numa dinâmica que promove a autonomia do indivíduo, reabilitando-o para procurar emprego e participar de formações
dessa maneira assim que consiga adquirir mais conhecimentos e por aí continuar a ser um cidadão ativo e útil na sociedade em que vive. A Fátima Alves ainda acrescenta que o indivíduo que já apresenta uma doença tem mais dificuldade em sair de uma situação de exclusão, o que leva a uma espiral em que, por ser pobre, portanto fica por ser pobre pode desenvolver doenças mentais e depois, por estar naquela situação de pobreza e de doença mental, tem mais dificuldade, como doente mental, em sair da pobreza. E segundo Caldas, num estudo realizado sobre o impacto da crise em Portugal, sobre a saúde mental de pessoas desempregadas, encontramos que a pior saúde mental foi mais prevalente nos adultos desempregados, aqueles que têm uma família e contas certas para pagar. Nestes casos são relatados graves alterações a nível do relacionamento familiar, assim como alterações negativas a nível do bem-estar psicológico, tanto dos pais como dos filhos. A política social do rendimento social de inserção é muito importante e tem um papel bastante relevante no que concerne à saúde mental dos portugueses, pois não se trata somente de uma política social que atribui um rendimento àqueles que mais precisam, mas sim dar uma autonomia a quem se encontra num estado de maior fragilidade. A nível da intervenção em saúde mental, ele é um processo complexo e pluridisciplinar em que convergem vários profissionais no intuito de intervir junto do utente que necessita de ajuda e intervenção a nível da saúde mental. Ou seja, uma intervenção não pode ser feita de um modo isolado. Deve-se recorrer a um diagnóstico e depois, a partir do diagnóstico, realizar uma intervenção psicossocial. Essa intervenção psicossocial tem como objetivo potencializar o indivíduo no seu todo, desde as tarefas mais básicas, como tomar banho, lavar os dentes, às mais instrumentais, como é o caso de socializar, trabalhar. Portanto, tornar-se um cidadão ativo. Obviamente, cada indivíduo é único e o seu percurso de vida deve ser respeitado e tido em conta. A reabilitação é um processo longo e complexo. Apesar de tudo, ainda não existe um consenso no que toca à reabilitação psicossocial. Vamos falar aqui de modelos que também podem ser utilizados a nível da intervenção. Temos aqui o modelo médico, o psicológico e o social. São áreas diferentes, mas que para a intervenção, a reabilitação do indivíduo, elas se complementam. A doença mental não pode ser só vista de um prisma. Portanto, existem perspectivas predominantes. Elas são 3 que explicam a causa da doença mental: a orgânica, a psicológica e a social. Quando falamos do modelo médico, esse modelo dá valor ao orgânico, ou seja, aos fatores biológicos, à hereditariedade. Quando falamos de um modelo psicológico, ele vê a doença mental já relacionada a fatores comportamentais ou emocionais. No caso do modelo social, ele está ligado aos fatores de sociabilidade. Quando existe uma equipa multidisciplinar em todos estes campos, torna-se visível uma grande recuperação dos indivíduos. A intervenção no modelo médico é feita através de medicamentos, ansiolíticos, antidepressivos, entre outros. Muitas vezes este é o primeiro método de muitos médicos de família, quando um utente relata doenças mentais, tais como a depressão e a ansiedade. Por causa disso, Portugal é um dos grandes consumidores de fármacos para a depressão e a ansiedade. Porque muitas vezes as pessoas vão ao médico de família
e queixam-se que não se sentem bem, que não se sentem motivados para continuar a trabalhar ou para continuar a viver, e muitas vezes o que é recomendado é tomar medicamentos, os fármacos. Portanto, esta é logo a primeira solução para as pessoas. Obviamente depois elas são direcionadas para psicólogo ou psiquiatra, conforme a situação, mas sim, portanto, os medicamentos normalmente são a primeira opção que tanto o utente como a intervenção aqui vai atuar. Apesar de ser um grande auxílio, né, numa primeira instância, não deve ser visto de forma isolada, pois obviamente pode acarretar alguns problemas, como a dependência do uso de fármacos, assim como não ir ao encontro do problema subjacente à depressão ou à ansiedade, por exemplo. O modelo psicológico é muitas vezes aquele que é sugerido depois da prescrição dos medicamentos pelo médico de família, tal como eu dizia. Aconselha-se e direciona-se o utente para consultas com um psicólogo, de forma a tentar resolver aquilo que causa a doença mental. Este modelo leva o indivíduo a refletir sobre si e sobre as suas emoções, a aprender a gerir e entrar num processo de reconstrução, de maneira a que consiga ultrapassar os problemas de saúde mental. Por vezes pode existir algumas desistências por parte do indivíduo que frequenta o psicólogo, por exemplo. Nem sempre é fácil lidar com as emoções e sentimentos, principalmente aquilo que traz dor e sofrimento. O seu contra aqui é o facto de resultar apenas na valorização no plano subjetivo. Ou seja, o psicólogo vai olhar mais para a parte subjetiva da pessoa. Portanto, é por isso que é importante aqui o modelo social. Que o modelo social já vai ao encontro daquilo que o indivíduo, como cidadão, pode conseguir a nível da sua autonomia e integração na sociedade. Este modelo liga-se aos outros, pois de forma isolada não consegue auxiliar o indivíduo a fazer parte ativa e útil da sociedade. A prevenção. Porque também é importante, obviamente, mais do que intervir, é prevenir. Se prevenirmos, já não temos que fazer essa intervenção. Em princípio, se a prevenção for bem feita, não temos que estar a fazer intervenção só em casos excepcionais. A prevenção tem então um papel fundamental na manutenção da saúde mental. O desenvolvimento, portanto aqui vamos falar da criança e do adolescente, o seu desenvolvimento é um processo complexo e ocorre de forma dinâmica, com a interação com o meio que o rodeia. Desse modo, a prevenção deve ocorrer por forma da ação social, por exemplo, através da educação, da promoção de conhecimento, da tomada de consciência da saúde mental e da sensibilização da comunidade para o assunto. Assim como, obviamente, a criação de vidas dignas, com acesso de todos os indivíduos a bens de primeira necessidade aqui. Obviamente, criar políticas para que as crianças não sofram com eventuais problemas relacionados com a pobreza, por exemplo. E outros elementos considerados básicos para a vida em sociedade, tal como o acesso a serviços de psicólogos e psiquiatras na infância e na adolescência e outras valências disponíveis na nossa sociedade. As nossas escolas portuguesas, em regra, têm todas pelo menos um psicólogo que pode servir de auxílio para os alunos da escola. Por exemplo, a detecção de intervenção precoces, a promoção de melhores condições, tanto sociais como familiares, potenciam e facilitam uma boa saúde mental. Mais uma vez, aqui refiro a importância
de uma equipa multidisciplinar que contribui na ação social de forma a promover e manter a boa saúde mental. Ao nível das crianças e jovens, existem vários sistemas que proporcionam intervenções subtis, como por exemplo as instituições de saúde e educativas, que na primeira infância fazem um registro de situações que possam parecer ofensivas para a criança, prevenindo assim que haja negligência ou maus tratos por parte dos responsáveis da mesma. Ao nível do sistema familiar, a intervenção acontece com reuniões de informação e formação que promovem o bem-estar mental das crianças e jovens, assim como da família. O sistema escolar tem aqui também um papel subtil, mas bastante importante, pois ele consegue apreciar a criança e o jovem e entender se existe algum comportamento que possa denunciar uma doença mental. Portanto, até mesmo os funcionários da escola, tanto professores como auxiliares, eles podem notar algum comportamento de uma criança que esteja a sofrer de alguma doença mental. Deste modo, incentivam a comunidade a mudar esses comportamentos que podem levar à doença mental, assim como criar redes de apoio para prevenir a doença mental. O grande leque de tipos de indivíduos na nossa sociedade, como por exemplo os toxicodependentes e os idosos, faz com que a ação social seja moldável e dinâmica para potencializar uma boa saúde mental e assim preveni-la. Deixo aqui então os recursos bibliográficos. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada.